E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês o relógio Pagani Design, modelo PD 1719. Antes de começar a falar sobre o relógio, galera, eu vou passar primeiro para vocês o peso e as medidas desse relógio, tá? Primeiro aqui o peso. Deixa eu botar... Opa, apoiou, não vale. Ele tem que ficar certinho aqui em cima da balança, galera. Aí. 148,6 gramas é o peso desse relógio. Agora, galera, eu vou passar para vocês o diâmetro desse relógio aqui, tá? Primeiro, o diâmetro de caixa com a coroa. Vou botar certo aqui, né? Primeiro. 44,4 milímetros com a coroa. Sem a coroa, deixa eu botar assim aqui melhor. Sem a coroa, 42,6. O comprimento, que é a distância entre pinos do relógio, 45,1. A espessura do relógio agora, 13,6. E agora eu vou passar o tamanho de pulseira para vocês, tá? Aqui, medir por aqui que é melhor. 19,5. No caso, é uma pulseira de 20 milímetros, tá bom, galera? No caso, ele tem uma folguinha aqui para o terminal aqui ter um pouquinho de jogo. Esse relógio aqui, galera, ele é inteiramente em aço inoxidável. A caixa dele é em aço inoxidável. Pulseira em aço inoxidável. A catraca dele aqui também em aço inoxidável. Aqui na frente é cristal de safira no mostrador. A pulseira desse relógio aqui, os elos são maciços, como vocês estão vendo aí, ó. O relógio, ele tem o fundo rosqueado. Tem algumas informações aqui, ó, Pagani Design, Diver 300 metros, no caso esse aqui é um relógio resistente à água a 300 metros de profundidade. Aqui em cima tá a referência dele, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. PD 1719, tá vendo? E falando que é em aço inoxidável. A pulseira dele conta com aquele fecho mais simples, né? Em aço também, só que aquele mais simples, só que cumpre bastante o propósito dele. Tem ajuste fino, como vocês estão vendo aqui. Poderia ter mais, né? Pelo menos 5, mas 3 é bom. É o mínimo aceitável, né? Agora eu vou colocar ele no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Tá aí, galera, ó. No pulso, o relógio fica bem confortável. Ele não é um relógio pequeno, mas não é um gigante, né? Ele é um relógio aí mediano, vamos botar assim. Extremamente confortável, diga-se de passagem, tá? Devido a ele ter aí caixa e a pulseira em aço, o peso dele pode vir a incomodar um pouco se você usar o relógio frouxo. No meu caso aqui, eu uso ele bem justo, então a questão do peso não é problema para mim. Esse aqui, galera, é um relógio automático, como vocês já puderam perceber aí. Ele conta com o movimento NH38 e ele tem, segundo o fabricante, uma precisão de mais ou menos 10 segundos ao mês, tá? É nítido, né? Aonde a Pagani foi buscar a inspiração para poder fazer esse modelo aqui, ou até mesmo copiar o design daquele. No caso, esse modelo aqui foi inspirado em cima do Doxa Sub 300, tá? Deve estar aparecendo desse lado da tela aqui, ou na tela inteira. O relógio que eu estou falando, que é o Doxa Sub 300, assim,
a Pagani ela acertou muito bem. Ela copiou aí o detalhe daquele lá e tal. E esse aqui ficou tão bonito quanto. Só que aquele, ele conta com uma data aqui, se eu não me engano, é na altura das 3 horas aqui. E tem o símbolo, obviamente, né, da Doxa. E esse aqui é um Pagani. Tem o logo da Pagani e esse não tem data. É um movimento aí automático extremamente confiável. No meu uso aqui, eu usei esse relógio aí por um bom tempo aí, uso constante. Ele teve uma reserva de carga aí de 48 horas. Para ser mais certo, ele ficou 2 dias e meio, tá? Eu usei ele uma semana ininterrupta, até dormir, eu dormi com esse relógio aqui. E quando chegou, eu fiquei de segunda a sexta usando ele direto e tal. Nesse caso exclusivo, para poder fazer o teste da reserva de carga. Fiquei de segunda a sexta usando ele ininterruptamente. Quando foi no sábado, na hora de eu dormir, eu tirei ele do pulso, botei ele na bancada que tem lá no meu quarto, deixei ele parado assim, do jeito que estava. Isso na sexta-noite. Eu fui no sábado pela manhã, funcionando normal. Sábado à noite, funcionando normal. Domingo, funcionando normal. Ao entardecer para o anoitecer do domingo, eu já percebi que eu tive a impressão de que ele começou a apresentar algum atraso, né? E isso já começa a demonstrar ali que a corda, né, tá acabando e tal. Mas beleza, eu continuei deixando ele parado lá. Quando foi na segunda-feira, 9 horas da manhã, ele parou. Eu acordei 8 horas da manhã, tomei meu café e tal, fiz o que eu tinha que fazer aqui. Fui dar uma olhada, quando era 9h10 da manhã, ele estava parado. Então, vamos botar aí que ele durou 2 dias e um pouco mais. Porém, esse foi um teste extremo, né? Eu deixei o relógio parado lá, tranquilo. Todo mundo sabe que é um relógio automático, se você não der corda, ele para de funcionar. Por falar em dar corda, já mencionei, né, que ele tem uma coroa rosqueada. Então, esse relógio aqui, ó, você desrosqueia a coroa dele, tá vendo? Se você girar ela no sentido horário, você vai dar corda no relógio, entendeu? Para você poder fechar a coroa, você empurra ela e rosqueia novamente, tá? Não pode esquecer de fazer isso aqui, porque senão vai entrar água no seu relógio. Galera, eu vou pedir uma licencinha aqui para vocês para poder comunicar que esse vídeo ele só está acontecendo graças à doação de um inscrito /amigo aqui do canal. E ele é o dono da página lá no Instagram, Navegadores do Tempo. Então, eu peço a gentileza dos senhores aí para que os senhores deem uma olhada na página dele lá, porque é muito relógio que o cara tem. A coleção dele é bem sortida. Tem relógio de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho, jeito e tal. O cara lá, ele é bem eclético, né? Gosto e tal. Ele tem de Casio, ele tem de Aqua até Citizen, G-Shock, tem de tudo lá. Então, eu peço que vocês deem uma olhada lá na página dele, Navegadores do Tempo. E eu quero deixar aqui em vídeo o meu agradecimento especial a ele por ele ter cedido esse relógio a critério de doação para o canal. Se não fosse por ele, esse vídeo não estaria acontecendo, galera. Então é graças a ele aí, Navegadores do Tempo, que eu estou conseguindo fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês aqui. Uma marca muito benquista aqui pelo pessoal aqui do Brasil, né? Tendo em vista que por meio da Pagani você consegue ter acesso a relógios de luxo, né? Acesso
a relógios de luxo, né? Porque nós sabemos como é que funciona, aqui no caso são homagens e tal. Então, você dentro da Pagani você encontra os Rolex, encontra Patek, então Doxa, você encontra Doxa, então daquele jeito. Ednilson, mas isso aí é crime, é falsificação e tal. Galera, vou fazer um vídeo explicando da forma melhor e mais resumida possível como que funciona esse processo aí da homagem, do copiagem dos direitos autorais e tal. Vou fazer um vídeo, já está roteirizado, vou gravar aqui para vocês. Eu acredito que assim todos vão conseguir entender e vão perceber como é que funciona a nossa amiga Pagani aqui. Mas antes disso, deem uma olhada lá na página Navegadores do Tempo, galera. Então, a página lá é boa. Quem gosta de coleção vai encontrar uma coleção bem sortida lá e tem muita coisa interessante lá para que vocês possam ver, beleza? Navegadores do Tempo, essa aí é a página do amigo aí que cedeu o relógio a critério de empréstimo. Empréstimo não, galera, desculpem, é que eu tô com outro relógio de empréstimo aqui, eu me confundi, critério de doação. Esse aqui ele doou para o canal, tá? Aqui, galera, eu achei muito legal. Esse relógio aqui, ele tem essa estampa aqui na tampa, ó, dessa tartaruga aqui. Pô, acho legal, cara, quando o relógio ele vem com essa estampa aqui, seja ela qual for, eu acho bem bonito. Dá uma identidade diferenciada para o relógio, como vocês estão vendo aí, ó. Achei bem bonito, uma tartaruga marinha, né? Achei bem bonito mesmo. Galera, assim, um ponto negativo, né? Vou citar aqui para vocês os pontos negativos que eu encontrei nesse relógio aqui. Eu vou dizer negativos porque tem que ter, né? Tem que ter, nada é perfeito. Então, no uso diário, você vai perceber isso também caso você compre esse relógio aqui. Que, por sinal, eu vou também deixar o link aí na descrição para você comprar caso você queira. O link da Amazon, Mercado Livre e AliExpress. Já vou advertir que o AliExpress é onde você vai encontrar mais barato esse relógio aqui, tá? Beleza. Uns pontos que eu julgo que poderiam ser melhores, né? Ou então, de certa forma, podem vir a incomodar. Primeiro, a pulseira. Essa pulseira aqui, essa malha que ela tem aqui na meiuca aqui, galera. Duas coisas acontecem nesse caso aqui. Acumula muita sujeira. Se você for um cara aí um pouco desleixado, com muito pouco tempo, essa meiuca aqui dele vai ficar tudo podre, tudo feio. Então é um relógio que requer um cuidado a mais aí na pulseira, na higienização, na limpeza. Eu recomendo. Essas gretazinhas aqui, essas boquinhas de lobo aqui, se você tiver o braço assim como eu, ó, com pelos, você vai ganhar de brinde uma depilação grátis, que o pelo ele entra aqui nesse negocinho aqui, ó, quando a pulseira estica assim e o relógio balança, você só sente o belisco no seu braço, né, arrancando o pelinho. Outro ponto que eu vi aqui é que a catraca dele, galera, ó, ela tem um pouquinho de jogo, tá vendo só? Ó, tem jogo. Gira normal, tranquilo, macio, mas em outros relógios da Pagani, que inclusive eu já tive, não apresentava esse jogo aqui. Essa aqui já apresenta um joguinho na coroa aqui, tá bom? Outro ponto que eu achei que poderia ser melhor, o lumen. Já é de conhecimento geral que o lumen dos Paganis não são bons. E aqui não é diferente. O lumen desse relógio aqui ele é quase que inexistente, galera. Os ponteiros aqui acendem muito fraquinho, quase que você não vê. Antes de começar a gravar o vídeo aqui, eu tentei fazer uma simulação, cara, não consegui. Olhando pela câmera, eu não consegui enxergar os ponteiros, então
Se eu não conseguir enxergar, vocês tampouco, né? Que vocês vão estar vendo esse vídeo na televisão, no celular, então com certeza vocês não enxergariam. O lumen dele ele é bem fraco. Agora esse ponto eu coloquei como negativo, mas ele entra mais numa gosto pessoal. Data. Como vocês puderam ver, esse modelo aqui ele não tem data. O modelo ao qual ele foi inspirado, que é o Doxa Sub 300, tem data sim. Esse aqui já não tem. Como eu disse, é mais um gosto pessoal. Eu, Ednilson, eu gosto quando o relógio tem data. E esse aqui não tem. Para você pode não ser um problema, para a grande maioria não é, mas para mim me gera um pouquinho de incômodo ele não ter data aqui, tá? Mas eu vou deixar como um defeito, um ponto negativo, não é bem um defeito, é um ponto negativo, mas bota aí um asterisco, que é um ponto negativo por conta do meu gosto pessoal, tá? De repente para você não seja nenhum problema o relógio não ter data. Uma outra observação, o vidro dele aqui, tudo bem que é um cristal de safira, mas vocês conseguem enxergar o quão projetado ele é para frente? Se você for um pouco desastrado, você pode vir a bater essa safira aqui em algum lugar e dependendo da pancada, do nível da pancada, pode causar algum dano ao seu relógio. Então requer um mínimo cuidado aí ao utilizar esse modelo, tá? Por conta desse aqui. No modelo ao qual ele se inspirou também é exatamente dessa forma, ele tem esse vidro projetado, como vocês estão podendo perceber aí. Os pontos positivos, galera, são a pulseira de extrema qualidade, altíssima qualidade. Outro ponto positivo dele é a resistência à água dele, que é fenomenal, 300 metros, coroa rosqueado. A caixa dele também em aço inoxidável. Um movimento automático de extrema confiança e precisão. É um relógio que, pelo que ele te cobra, ele te entrega muita coisa. É um padrão da Pagani, tá? Eles cobram um preço justo, pelo menos era, né, até as sobretaxas aí, mas beleza. E você consegue ter você paga um valor, é um valor justo pelo que você recebe. Eu duvido que você aqui no Brasil consegue encontrar um relógio com o valor que é cobrado nesse daqui. Na época que eu estou gravando esse vídeo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, você encontra esse relógio aqui no AliExpress por R$ 750. Em algumas lojas você consegue encontrar por 690, 710, enfim. Ah, Ednilson, mas tem as taxas? Tem, vai entrar as taxas e tal, aí é onde você vai balançar para saber se vai de fato valer a pena ou comprar aqui no Brasil. Mas cristal de safira, caixa em aço, 300 metros de resistência, coroa rosqueada, pulseira em aço, com elo maciço. Eu acho difícil você encontrar aqui no Brasil na faixa dos R$700, R$750, tá? Pode encontrar? Claro que pode, mas talvez não seja tão fácil. De repente você encontra, mas é cristal mineral, esse aqui é safira. Às vezes você encontra cristal, quartz, esse aqui é movimento automático. Você pode encontrar 200 metros, esse aqui é 300. Então, fica desse jeito aí, é um ganha-perde danado. Então, eu julgo que vale bastante a pena você dar uma analisada com carinho nesse modelo aqui, tá bom, galera? Então, é um modelo que eu gosto bastante, achei lindíssimo, lindíssimo mesmo. A apresentação dele, ó, extremamente elegante, passa para vocês que é um relógio muito mais caro do que realmente ele é.
devido à beleza. Eu tava usando esse relógio aqui, fui no aniversário de um amigo aí e tal, tava usando esse relógio. E ele olhou e falou, caramba, que relógio bonito, cara. Onde é que você comprou? Eu falei, pô, cara, isso aqui é a marca Pagani e tal, não sei o quê. Mas tá, mas onde vende essa Pagani que eu quero comprar um pra mim? Achei bonito, queria ver os modelos. Eu falei, pô, cara, você encontra na China. Ele falou, pô, cara, da China. Eu falei, cara, China. Aí dei na mão dele, ele olhou, analisou de ponta a ponta. E ele ficou impressionado, cara, com a qualidade. Realmente, galera, a qualidade você só vai perceber se você pegar. Vocês estão assistindo esse vídeo aqui, vocês estão tendo uma prévia muito superficial do que realmente é esse relógio aqui. O acabamento dele, galera, é muito bom, muito bem feito, tá? Polido nas laterais, aqui em cima escovado. Cara, assim, nada dele aqui você não encontra rebarbas. Eu tô de luva, ó, tô passando a mão aqui, você não sente rebarbas. É um relógio muito bem acabado, muito bem trabalhado. E é aquilo que eu falei, pelo preço que é cobrado nele, você recebe muito mais do que realmente foi pago. Então, recomendo grandemente aí esse modelo. Novamente falando, é um relógio cedido a critério de empréstimo aí pelo Navegadores do Tempo. O Instagram deles vai estar aqui na tela aparecendo para vocês. E aqui no link da página deles vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, juntamente com o link para você comprar esse relógio aqui, caso você queira. Vou deixar Mercado Livre, Amazon e AliExpress. 3 alternativas para você comprar, para você escolher, né, onde ficar melhor para você. Porque fala, Diniz, só Mercado Livre, não, só AliExpress. Não, deixei os 3 aí que é onde eu compro. Então, vale a pena dar uma olhada aí, beleza, galera? Galera, é isso, tá? O relógio lindíssimo, muito bem feito, muito bem acabado, confortável de ser usado. A pulseira dele aqui facilita a troca, você pode botar uma pulseira de borracha, caso seja necessário, ou esteja do seu gosto. Então aqui não tem problema nenhum. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele dentro da plataforma. Antes de eu ir embora, eu vou deixar uma palavra secreta aqui, só para quem chegou até o final vai saber qual é, tá? Deixa aí no campo dos comentários a palavra navegadores. Assim eu vou saber que você chegou até aqui, o final do vídeo comigo, e teve todas as informações pertinentes sobre esse produto aqui. E quando você for comprar, caso você for comprar, você vai ter certeza do que você está comprando e aonde você pode comprar também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!